Primeiramente, então, bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Parece que a liturgia vem encaminhada, né? A liturgia já veio encaminhada, acompanhamos ali o sermão do monte na versão do Evangelho de Lucas, né? Quando o Senhor nos exorta ali, então, a fazermos não aquilo que fizeram para nós, não retribuir aquilo que fizeram para nós, mas fazer aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que tem no Evangelho. É uma das coisas mais difíceis, você fazer com o próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você, porque na verdade o nosso ímpeto é sempre o contrário. Fazer com a pessoa aquilo que ela está fazendo com a gente. Então, se está gritando, a gente quer gritar também. Se está fazendo mal, a gente quer fazer mal também. Tudo a gente quer responder, a gente quer retrucar. Então, o mais difícil, para mim, de tudo que Jesus coloca, de tudo que o Evangelho nos traz, é fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse com a gente. Então, está gritando? O que eu gostaria? Que ele não gritasse. Então, não grita. Ah, ele está fazendo mal? O que você gostaria? Que ele não fizesse. Então, não faz. E eu acho que isso para o ser humano, em geral, é uma das coisas mais difíceis. Você deixar de olhar o que fazem para você e começar a olhar como você gostaria que fizessem. Isso, enfim, é uma das coisas mais difíceis que tem. E eu ia trazer um estudo sobre o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, e conversei com a Meg, comecei a fazer o estudo, fiz uma boa parte dele, eu falei assim, mas não é aquilo que está queimando no coração. E eu conversei com ela e falei assim, amor, o que você acha de eu falar sobre religiosidade? Amor, é um tema espinhoso, né? Enfim. Eu falei assim, então, mas, cara, não dá pra gente fugir. Quando o Espírito Santo começa a incomodar, quando Deus começa a incomodar, não é o que você quer, é o que Ele quer. E toda Escritura, ela é útil para nos inspirar, ela é útil para nos exortar, ela é útil para nos ensinar. Amém? Então, tudo que tem nela serve para que nós possamos aprender. Então, como a gente cantou no cântico, né, no último cântico, que a palavra do Senhor nos molde, que a palavra do Senhor nos ensine, que a palavra do Senhor nos transforme. Transforma-me segundo a sua palavra. Então, que essa manhã, então, a gente possa aprender um pouco mais e possa permitir que a palavra do Senhor possa nos transformar. Amém? Amém. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre religiosidade. A religiosidade que mata crente. Não é que mata o crente, mas é a religiosidade que mata crente. É um tema que me é muito caro. O pastor Adilson gosta muito de falar sobre o Espírito Santo e eu gosto muito de falar sobre religiosidade. Porque eu já passei muito pelo crivo da religiosidade. Eu já fui muito julgado e acho que ainda sou pela religiosidade de algumas pessoas. E a religiosidade, ela de fato, ela mata, ela tira pessoas todos os dias da igreja. Ela impede que pessoas entrem nas igrejas todos os dias, por conta da religiosidade de quem está dentro da igreja e deveria receber de braços abertos aqueles que pecaram, deveria receber de braços abertos o mesmo irmão que pecou. Mas por conta da religiosidade que nos faz julgar o nosso próximo, ela tira pessoas das igrejas, impedem que pessoas novas entrem nas igrejas. Por conta da religiosidade, quando é feita pesquisa com os jovens da nova geração, eles falam que não se veem dentro de uma igreja, porque eles não conseguem associar o que é dito no púlpito com as ações dos crentes. E isso é devido à religiosidade, daqueles que se acham salvos, que se acham melhores, e apontam o dedo e acham que podem dizer quem é que está e quem é que não está salvo. Então é um tema para mim muito caro. Gosto bastante, porque em menor ou maior medida, nós por vezes somos religiosos. Gostando ou não, o ser humano ele é religioso. E às vezes mesmo eu, sempre estando preocupado com isso, de não ser um religioso, ou um vão religioso, eu me pego sendo religioso. Então, que essa manhã a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e se encontrar algum traço de religiosidade, ao invés do cristianismo,
que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e possamos nos consertar. Amém? Dito isso, abram comigo então suas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 23. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas muito importante. Então diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque só um é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós vamos até o verso 36, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guiais cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais o túmulo dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas.
Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém? Palavras do Senhor. Vamos fechar nossos olhos? Pai querido, está colocado diante, meu Pai, do teu povo, a tua palavra. Santo Deus, que o mesmo Espírito que me inspirou, meu Pai, para escrever, que esse mesmo Espírito, meu Pai, possa falar ao teu povo. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção para o teu povo, falando, meu Deus, a eles não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Assim como eu, de antemão, também o ouvi antes de trazer a eles. Que possamos ter o coração e as mentes abertas, Senhor, para ouvir e praticar a tua palavra. É assim que eu oro, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, antes de mais nada, a gente precisa saber quem são os fariseus, né? Jesus aqui ele profere uma palavra bem dura aos fariseus. Em Lucas, no capítulo 11, traz uma versão bem mais resumida também dessas palavras de Jesus. Mas quem de fato eram os fariseus? Da onde que eles surgiram? Que a gente fala dos fariseus, a gente critica os fariseus, a gente lê na Bíblia tudo que Jesus fez e todas as indagações e tudo que os fariseus fizeram com Jesus. Mas de onde que eles vieram, né? Será que eles sempre foram assim? Bom, Alexandre o Grande, nascido em 21 de julho de 356 a.C., e falecido de causas desconhecidas entre os dias 10 e 11 de junho de 323 anos antes de Cristo, portanto, há 1 mês e 20 dias de completar seus 33 anos. Alexandre o Grande foi um imperador. Ele foi rei do Império da Macedônia entre os anos de 336 a 323 a.C. e durante esse período ele conquistou muitos territórios na Ásia Menor, na Mesopotâmia, na Índia, no Egito e por aí vai. E após cada conquista, Alexandre disseminava nas cidades que ele conquistava a língua, o pensamento e a educação grega. E esse foi chamado então o período helenístico, que se estendeu até o ano de 21 a.C. E por volta ali do ano 150 a.C., uma questão se tornou predominante diante dos judeus, que era como viver na então cultura grega e ainda assim manter as tradições da identidade judaica. E aí então que vemos surgir um grupo conhecido como fariseus. O nome fariseu em hebraico pode significar tanto ser separado quanto aqueles que suavizam coisas difíceis. Difícil. Tem também uma versão em aramaico, uma versão que se aplica à expressão fariseu, que numa tradução literal significa o melhor. Ou rutópolis, quem está no em cima de referência. Eles eram, não sei, mas que eles se achavam. Os fariseus, então, começaram a promover o resgate da identidade judaica com a ideia de pureza sacerdotal, a volta do estudo das leis mosaicas, das leis de Moisés e principalmente das leis orais. Ou seja, os fariseus surgiram para trazer os judeus de volta aos ensinamentos de Deus. A lei de Moisés, a lei dos sacerdotes. Ensinamentos esses que estavam sendo suplantados, dominados pelos pensamentos e costumes da cultura grega, da cultura helenística, no meio dos judeus. Logo, o farisaísmo começou muito bem. Ele começou muito bem. As suas pautas e reivindicações eram justas. Os seus ensinamentos eram proveitosos e durante muitos e muitos anos garantiu que os judeus recuperassem de fato as suas tradições, rememorassem o Deus a quem os seus pais haviam servido. Porém,
como o nosso pastor costuma dizer, assim como ele aprendeu e também nos ensina, né? Começar bem é obrigação de todos, mas terminar bem é um privilégio daqueles poucos que foram vocacionados por Deus. Então, aquele movimento que começou bem, ao longo dos seus 150 anos até o nascimento de Jesus, começou a apodrecer. Aqueles que surgiram para recuperar e preservar a identidade do povo escolhido de Deus, começou a sufocá-los com a sua religiosidade, com o seu falso moralismo. E justamente contra essa religiosidade farisaica que Jesus, durante todo o seu ministério terreno, se opõe. Ao ponto de, após tantos embates duros, tantas tentativas tramadas de tentarem expor Jesus diante dos seus seguidores, diante dos seus discípulos, mesmo após Jesus ter argumentado diversas vezes, ter demonstrado de várias formas possíveis quem ele realmente era e a mando de quem ele estava, o levou a proferir então, finalmente, essas palavras registradas no capítulo 23, que acabamos de ler. E é exatamente sobre essa religiosidade que ceifou milhares e milhares de vidas naquela época e continua ceifando vidas e mais vidas de crentes até os dias de hoje, que eu quero então conversar com vocês. A ideia é que possamos então, como eu falei inicialmente, examinar a nós mesmos, pois eu creio que todos nós, em maior ou menor medida, estamos propensos a nos tornarmos religiosos com o passar do tempo, com o passar dos anos, dentro da igreja. Nós estamos propensos a isso. E assim como os fariseus, talvez tenhamos começado bem, mas nos deixado desviar do foco. Talvez não totalmente e provavelmente não por querer, mas às vezes de forma inconsciente. Portanto, durante esse estudo então que nos examinemos. E caso então encontremos um foco de religiosidade vã, que possamos ser humildes para reconhecer e responsáveis para consertar. Primeira coisa então que precisamos ter em mente é que o ser humano ele é religioso por natureza. E a maior prova disso é que uma pessoa pode facilmente ir a cultos, dar ofertas, dar dízimos, participar dos eventos da comunidade religiosa, fazer orações e ainda assim não ser de fato convertido. Por isso a primeira coisa que aprendemos é que nós não devemos dizer que uma pessoa é convertida porque é uma pessoa salva apenas olhando para o que ela faz, para os seus atos religiosos, porque uma pessoa descrente facilmente pode imitar a forma de falar, a forma de vestir, a forma de conversar de um crente, fazendo-se passar por um crente e assim mesmo não ser um crente, não ser um cristão, não ser um convertido. Pois bem, então voltemos nossos olhos ao texto. As palavras aqui então ditas no capítulo 23 por Jesus foram ditas na semana em que ele haveria de ser crucificado. Como falamos anteriormente também, Jesus havia tido vários conflitos com os fariseus, com os escribas, que eram os líderes religiosos daquela época. E como já se tivesse chegado ao seu limite, depois de tantos embates, então Jesus vai proferir aqui uma das palavras mais duras do seu ministério. Mateus 23, então, capítulo 23, versos 1 a 3. Diz assim, então, a palavra de Deus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis das suas obras, porque dizem e não fazem. Nesses primeiros 3 versos, então, Jesus vai condenar o primeiro elemento da religiosidade, que é a hipocrisia. A hipocrisia de falar, de pregar, mas de não praticar aquilo que está se falando e aquilo que está se pregando. De fato, na sinagoga havia realmente uma cadeira chamada cadeira de Moisés. Isso é verídico. Havia mesmo uma cadeira lá dentro da sinagoga chamada cadeira de Moisés, onde os fariseus e os escribas que iam ensinar ao povo se assentavam. O judeu tem uma tradição de que toda vez que ele vai ensinar algo importante, diferente de nós, que o orador fica em pé e a comunidade fica sentada, eles se assentam, inclusive quem está fazendo o ensino. Tanto é que Jesus, quando sobe no monte para fazer as bem-aventuranças, dá ali o seu sermão, ele se assenta. E Mateus faz questão de registrar isso, porque quando ele se assentou, o povo falou assim, opa, ele vai falar algo importante, ele vai fazer um ensino importante. Então, no ensino na sinagoga, eles sentavam realmente numa cadeira chamada cadeira de Moisés.
Então eles passavam ali a ensinar as leis de Deus e da Torá. E o mais curioso é que Jesus não condena o ensinamento, mas o fato de ensinarem e não praticar o que se estava ensinando. Eles, de fato, doutrinariamente, estavam ensinando aquilo que dizia a lei de Deus. Entretanto, eles mesmos não praticavam o que ensinavam. E como um bom fariseu, que Paulo foi, sabia exatamente como era ensinar e não praticar. E após ter sido encontrado por Cristo no caminho de Emaús, ao ensinar a igreja de Corinto, ele vai falar exatamente sobre isso. Abram comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 27. Capítulo 9, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 27. Amém? Amém. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, a gente consegue perceber na palavra de Paulo a agonia que ele tem, ao ponto de falar que ele tem vontade de esmurrar o corpo dele se ele pregar, se ele falar, se ele ensinar e ele mesmo não praticar. Provavelmente, Paulo fala essas palavras e, ao ensinar a igreja, ele também está se lembrando de como ele era enquanto ele era fariseu. Provavelmente Paulo estava fazendo isso para se lembrar, assim como nós também devemos fazer. De tempos em tempos precisamos parar e rever. Será que não estamos nos tornando religiosos, hipócritas, falando o que não estamos fazendo? Ou pior, falando aquilo que um dia fizemos, mas por algum motivo deixamos de fazer. Talvez então, por isso ele tenha dito, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou forte, né? É muito forte. E uma pessoa, para falar isso, ela tem que estar muito certa de quem ela está servindo, das suas atitudes, né? Então, Paulo tinha essa consciência de o que ele falava, ele fazia. O que ele pregava, o que ele ensinava, ele mesmo fazia. De modo tal que ele poderia falar de consciência tranquila: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E que nós possamos um dia chegar também nesse ponto. Não Paulo não fala isso como todo mundo às vezes lê e pensa: não, Paulo está se achando. Não, é a consciência tranquila de quem fala, de quem ensina e pratica exatamente aquilo que está ensinando, aquilo que está falando. E às vezes a gente ensina, de fato, aquilo que fazemos, mas por vezes começamos a deixar de fazer aquilo, mas continuamos ensinando. E isso também é perigoso, porque às vezes a gente está tranquilo, fala: não, eu prego, eu falo, eu converso, eu ensino, mas eu faço aquilo que eu falo, que eu ensino. Talvez fazia e não esteja fazendo mais, né? Então, que possamos também fazer essa autoanálise, como Paulo, acredito eu, que falando isso, também se autoanalisou, a ponto de falar naquela agonia: eu esmurro meu corpo, eu me estapeio inteiro, se eu falar, se eu ensinar, se eu ajudar a salvar a tantos e a mim mesmo me perdoar. Amém? Vamos avançar então agora para o verso 4. Mateus 23, verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Aqui Jesus condena o fato de que, além de não praticarem o que ensinavam, os religiosos normalmente são os primeiros a cobrarem de forma rigorosa e longe da misericórdia que cada vírgula da lei seja cumprida.
Mas não basta apenas cobrar, eles precisavam deixar mais difícil, eles precisavam aumentar o peso, aumentar o fardo, interpretando de forma pejorativa e torta a palavra de Deus, deturpando aquilo que ela de fato dizia. Crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, não pode depilar, não pode fazer tatuagem, não pode cortar o cabelo, mulher não pode ser pastora, e etc, etc, etc. Não pode ver televisão. Não pode ver televisão. Não basta só interpretar de forma pejorativa, tem que colocar fardo, não basta só não praticar, tem que colocar fardo, tem que dificultar mais. Mas aparentemente, pelo que observamos, crente pode falar mal um do outro, pode apontar o dedo, pode julgar. Enfim, quando é para si, acho que o pastor falou isso semana passada, eu estava dando aula com os juniores, mas quando é para si, o religioso sempre vai suavizar e relativizar. Mas quando é para cobrar os outros, ele sempre vai ser o mais cruel carrasco. Abra comigo novamente na primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versos 9 e 10. 1 de Coríntios 6, versos 9 e 10. Também é um texto bastante polêmico. É um texto bastante polêmico que normalmente é utilizado para acusação, normalmente é utilizado para condenar pessoas, normalmente é utilizado se excluindo do texto, mas colocando todo o resto da humanidade dentro do texto. E diz assim então: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O legal desse verso é que ele faz diversos tipos, ele traz diversos tipos de pecado, mas normalmente a gente só enfatiza dois: os adúlteros e os afeminados. E assim como também faziam os fariseus, a gente pinça da lei, a gente pinça da palavra de Deus apenas o que nos interessa. Abram agora comigo em Deuteronômio, capítulo 22, verso de número 22. A gente vai deixar um pouquinho na Bíblia hoje. Deuteronômio, capítulo 22, verso de número 22. Só um verso. Diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Agora vamos lá para o Evangelho de João, o capítulo 8. Vamos lá para o Evangelho de João agora, capítulo 8. Vamos ver como é que os fariseus gostavam de pensar só o que interessava para eles. Como é que o religioso pinça da lei e exclui algumas outras coisas só para beneficiá-los. João, capítulo 8. Diz assim então: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ou seja, eles insistiram na pergunta: que dizes? E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles, perdão, 7. Como insistissem na pergunta, Jesus então se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher
no meio, onde estava. A lei dizia que ambos precisavam ser apedrejados, mas eles trouxeram apenas a mulher e de forma maliciosa distorceram o que dizia a lei, falando que a lei mandava apedrejar a mulher, quando de fato a lei mandava apedrejar a ambos, o homem e a mulher. E não bastava apenas acusar, eles tinham que expor a mulher na frente de todo mundo. Um religioso não só ensina o que não pratica ou deixou de praticar, ele quer apontar o dedo, quer expor ao ridículo. Eles querem que, quando eles descobrem o pecado de alguém, eles querem colocar na frente de todo mundo. Mas para mim o ponto mais alto dessa passagem é o fato que eles sabiam exatamente o que dizia a lei. Eles sabiam que ambos tinham que ser apedrejados. Eles queriam mesmo era expor Jesus para saber o que Jesus sabia, se Jesus sabia o que dizia a lei. Tanto é que no verso 6, eles diz que eles distorceram a lei para tentar acusar Jesus. Só um dado importante do que você está trazendo, Everton. Sabe aquele dito popular, né? Que quando você diz uma mentira 10 vezes e ela se torna tão popular que o mentiroso começa a acreditar na mentira que fala, né? Então, na tradição judaica, vai chegar um momento que eles deixam de acreditar que o que estavam fazendo era uma chicane com o texto bíblico. Eles vão passar a acreditar porque vai virar uma tradição. Então, por exemplo, o texto de Moisés sobre a mulher é muito antigo e aquilo já vinha de geração em geração. Só que ficou tão popular na tradição de que a mulher é inferior ao homem, então para eles era muito natural pegar a mulher, porque se um homem pecou em adultério, certamente porque foi a mulher que provocou. Então chega um momento que a consciência deles não acusava mais o fato de ter desvirtuado a lei, porque eles interpretam a lei a partir da tradição, né? Então, o que eu vejo hoje é o incômodo que alguns textos bíblicos, não que o pastor fala, mas o incômodo que os textos bíblicos causam quando os textos bíblicos chocam a nossa religiosidade. Porque aí a gente descobre de fato o que está escrito na Escritura. E há uma disparidade entre o que a gente pratica no dia a dia em nome da religiosidade com aquilo que diz a Escritura, né? É um choque. A gente prefere não ouvir esse texto e aí nasce essa tradição de ficar pegando textos bíblicos conforme os fariseus faziam e no nosso tempo conforme a nossa própria vontade. Por exemplo, quando se fala muito duro contra os homossexuais, e eu não estou falando aqui em a favor nem contra, o que é irônico é como alguém é tão duro para julgar os homossexuais, tirando um contexto onde ele fala o mesmo sobre bebida, sobre corrupção, sobre roubo, sobre maldade, né? Mas não, né? A gente vai e tira aquilo que, ou seja, a gente está imitando o que tem de pior na tradição, que era imitar os fariseus. E Jesus, o legal aqui é que Jesus podia ter rebatido somente falando o que dizia a lei. Ele falou assim, não, a lei manda apedrejar a ambos. Mas ao invés disso, Jesus vira a mesa e expõe cada um daquelas pessoas na frente também de todo mundo. Ao autorizar aquele que não tem pecado a atirar a primeira pedra, eles são simplesmente obrigados pela própria consciência a admitir na frente de todo mundo, na frente de toda a congregação, que eles eram pecadores. E aí diz que tem uma ironia sobre essa passagem de João, né? Diz que quando Jesus falou isso, aí diz que um fariseu já catou a pedra e já ia tirando, né? Aí Jesus, para, você nunca errou não? Mestre, dessa distância não. É tão cego, mas tão cego para atirar no outro, né? Que aí nasce até a ironia. E eu costumo brincar que talvez se fosse hoje, as pessoas tão altivas, tão cheias de si, era capaz de não pego não, e ter tirado. Porque as pessoas realmente se veem como santas, como impecáveis, sabe? Eu acho que se fosse hoje, talvez a gente não seria acusado pela consciência não, acho que teria tirado. O sinal de que o Espírito Santo te autorizou a nos trazer essa mensagem hoje foi o texto de Lucas 6 que a Marlene leu. E quando o texto fala, né, é praticamente impossível fazer o que diz Lucas 6, né? A interpretação de Lucas 6, né, ou seja, que a gente deve amar o nosso inimigo, né?
Jesus sabe que é impossível nós, eu e você, qualquer um de nós fazer isso. Ele sabe que é impossível. Mas qual que é o sentido do texto que está escrito? Porque um ser humano fez, que é Jesus. E de fato ele amou seus inimigos. Ele amou seus inimigos. Então o que significa se só Jesus conseguiu fazer isso? O que significa? Você olha, baixa a bola, que por melhor que você acha que você seja, você nunca chegará no topo que você deve ser, que é amar o seu inimigo. Então, Salvador, perfeito, bom, mestre, só Jesus. A salvação não é por mérito, é por graça. Graças a Deus. Se fosse por mérito, não seria algo bom para nós. Nós sabemos, então, de fato, nós também sabemos que estão lá, que aqueles nos mencionados, estão lá ali os fatos mencionados no texto. Mas quem é que nunca falou, assim como os fariseus, a gente sabe que não são só os efeminados, nós sabemos que não são só os adúlteros que estão ali no texto, nós sabemos, nós conhecemos o texto. Quem é que nunca falou mal de um irmão em alguma conversa? Quem é que não deixou de ajudar financeiramente alguém, mesmo podendo? Um avarento? Quem é que nunca olhou com maus olhos para um irmão ou para um irmão impuro? Isso faz desses pecados mais comuns, são mais democráticos. Todos estamos sujeitos a praticá-los e por isso são menos piores e automaticamente perdoados. Então, de forma maliciosa, como disse o pastor, condenamos automaticamente qualquer adúltero e homossexual ao inferno. Mas Paulo diz que nem esses, nem aqueles herdarão o reino dos céus. Então tudo que está lá, todos que estão lá, não herdarão o reino dos céus. Mas a gente só coloca a carga, como bem disse o pastor, em cima do homossexual, em cima do adúltero. Mas quem é que nunca falou mal do irmão? Quem é que nunca olhou maus olhos? É fácil apontar o dedo para aquilo que todo mundo vê, mas o fato é que aquilo que ninguém vê, aquilo que fazemos em secreto, também está exposto diante daquele que há de julgar igualmente a todos. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer que ao cristão verdadeiro não cabe julgar ou apontar o dedo para absolutamente ninguém. Não cabe a nós cristãos verdadeiros julgar o pecado de ninguém. Isso é tarefa exclusiva do Espírito Santo. É Ele, somente Ele, que pode nos convencer do pecado. É tarefa dele, exclusiva do Espírito Santo. E está lá em João 16, 7, 11, é tarefa do Espírito Santo nos convencer de todo pecado. Os religiosos fizeram isso, expuseram na frente de todos, pegaram pedra nas mãos para atirarem e condenarem. Mas Jesus, o próprio Cristo, o Deus Filho, o único que nunca pecou, Ele mesmo, que poderia condenar, apontar o dedo, não condenou, nem apontou. Jesus apenas se reservou ao direito de dizer: vá e não peques mais. Ele não deu sermão na mulher, não falou sobre inferno, não falou sobre céu, não falou sobre diabo, não falou sobre salvação com ela. Ele nem falou sobre o que ela fez. Aliás, sequer pediu que ela o seguisse ou se tornasse uma discípula como as outras mulheres que o seguiam. Ele não fez nada disso. Ele apenas a tratou com amor, com respeito, com dignidade. Ele apenas enxergou naquela mulher para além do pecado dela. Ele não definiu aquela mulher pelo pecado que ela havia praticado. Ele enxergou o ser humano. Ele viu a imagem e semelhança de Deus, que ia além do pecado daquela mulher. E se ser cristão é imitar a Cristo, então diante do pecado dos nossos irmãos e irmãs, de quem quer que seja, nós precisamos olhar e amar o ser humano que está por trás daquele pecado, sem fazer juízo de valores, condenar ou mesmo apontar o dedo. Se Cristo amou e não condenou, só cabe a nós, como cristãos, imitadores de Cristo, amá-los sem condená-los também. E se Cristo não usurpou do Espírito Santo e tomando para si a tarefa do Espírito Santo,
não somos nós que o faremos. Amém? Sigamos então agora com os versos 5 a 7. Meu Deus do céu, meu tempo está passando. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Filactérios, lá em Deuteronômio 6, de 8 a 9, quando Deus dá ordem para que eles colocassem, levassem ali a palavra de Deus, né, na cabeça e no braço. Então os filactérios eram, na verdade, um negocinho de couro, umas caixinhas de couro que eles amarravam na cabeça, e umas faixas que eles escreviam alguns trechos da lei e passavam pela mão, e eles levavam isso eles levam ainda hoje durante as orações. Amarram o filactério na cabeça e nos braços para fazer as suas orações diárias. E as franjas, no manto que eles utilizam, tem umas franjas, e segundo Números, capítulo 15, versos 37 a 40, era para quando eles olharem para aquele nó, para aquela franja, eles se lembrarem então também dos 10 mandamentos, das leis. Seguindo então, alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia e o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui Jesus acusa então os religiosos que gostavam de ser bajulados, notados pelo povo, gostavam de serem reconhecidos, e para isso então eles gostavam de chamar a atenção para se destacarem na multidão. Então o que eles faziam? Eles pegavam os filactérios pequenininhos, eles alargavam, para que no meio da multidão todo mundo conseguisse diferenciar quem eram os fariseus e quem que era o povo ali do momento. Então o que eles faziam? Eles pegavam as franjas, deixavam elas bem pomposas, pegavam os filactérios, deixavam eles maiores do que precisavam ser, para que as pessoas os reconhecessem de imediato nas praças. Poxa, ali vai um fariseu. Olha o tanto de lei que ele deve ter naquele filactério, que precisa ser maior que de todo mundo. Olha como ele precisa dar atenção à lei de Moisés, que ele precisa tanto se lembrar dela, que a franja dele é maior que a de todo mundo. E esse aqui então é aquele crente, representa aquele crente que usa a Bíblia desodorante. Bota aqui debaixo do braço. Para cima e para baixo com a Bíblia. Todo mundo olha o cara e fala, lá vai o crente. Mas de Bíblia mesmo não entende nada. Não sabe nada. Da vontade de Deus, então, menos ainda. Mas é o crente Bíblia desodorante. Bota a Bíblia debaixo do braço para todo mundo olhar e falar, lá vai o crente justo e piedoso. Quando você fala qualquer coisa, a pessoa não concorde, ela já dá um tamarrá! Em nome de Jesus, que é para todo mundo ouvir e falar, olha o crente, rapaz, esse daí, é o crente do poder. Porque ele precisa disso. E dentro da igreja é aquela pessoa que precisa o tempo todo ser reconhecida por tudo que ela faz. Faz coisas esperando sempre o aplauso das pessoas. Aquela pessoa que só está nos ministérios que aparecem, diante de todo mundo. Quer estar no louvor, quer estar na banda. Já teve um monte de gente pedir para entrar no louvor, O tempo todo. Eu quero participar do louvor, não sabe cantar que nem eu. Taquara rachada, quero participar do louvor, Por quê? Porque quer aparecer. Mas você convida para fazer, vamos fazer aqui, ajudar a enfeitar a igreja, fazer as coisas da igreja. Sabe como é que é, Já dá uma desculpa. Vamos visitar um irmão, aí dá outra desculpa. Tudo que é para fazer, que ninguém vai olhar, dá uma desculpa. Mas se é para estar lá na frente, quero uma oportunidade para pregar, quero oportunidade para fazer liturgia, quero oportunidade. Quer ensinar na escola bíblica? Vamos lá com os adolescentes. Para os adultos, para os adultos sim. Porque ele quer sempre aparecer, ele quer os aplausos. Como diz em Colossenses 3, 23, 24, e o pastor gosta muito desse texto, acho que o senhor citou também semana passada. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa e herança.
a Cristo, Senhor, é que estais servindo. Então, tudo que a gente vai fazer é para fazer em nome do Senhor. Independente se é para ficar na mesa de som, ninguém vai te ver. Para ficar lá em cima, então, na transmissão, menos ainda. Mas você está fazendo para o Senhor. E todo o seu trabalho, todo o trabalho que é feito dentro da igreja é importante. E o Senhor recompensa a todos. Ele recompensa a cada um. Amém? Amém. Assim, para o religioso, grande é quem é reconhecido, mas para o cristão ser grande é servir ao próximo, sem sequer chamar a atenção. Maior é o que serve, como diz lá Marcos 10, 43 a 45. Vamos lá. Do verso 13 em diante, então, aqui Jesus falou então aos seus discípulos, falou aos seus seguidores. E agora, e claro, haviam fariseus ali no meio deles. E agora é como se Jesus tivesse virado, ele dá uma guinada, e agora ele vai falar diretamente com os fariseus. Então no verso 1 ele fala, Jesus ensinando os seus discípulos e seguidores, falou, não seja como os fariseus, aquela coisa toda que lemos até aqui. E agora do verso 13 em diante ele vai dar no meio dos fariseus. Agora ele vai se dirigir a eles, porque Jesus não falava pelas costas, falava na cara. Ele não dava meia indiretinha, não, vamos falar o que tem que falar para quem tem que falar. Então diz assim, então, no verso 13, a partir do verso 13 até o 36, então Jesus vai utilizar 8 ais para falar dos fariseus. E começa assim então o verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Com seus julgamentos, então, e os fardos pesados, colocados nas costas dos outros, né, com os julgamentos, o apontar de dedos, eles, com a facilidade, né, em ensinar, sem ter, então, a dificuldade de praticar, os fariseus e religiosos, segundo Jesus, não entram no reino dos céus e nem deixam entrar, e essa expressão aqui é maravilhosa. Olha que expressão maravilhosa. Nem deixam entrar o que estão entrando. Olha que beleza. O mais curioso é que o religioso, ele vai se achar, como os escribas e fariseus, eles se acham que estão de fato fazendo a vontade de Deus. A mente já está tão cauterizada que eles de fato acham que estão fazendo a vontade de Deus. Eles acham que realmente estão servindo a Deus. Eles enganam a si mesmos, ao baterem no peito, afirmando serem salvos, enquanto apontam os dedos para os outros, dizendo, pelo que eles estão fazendo, não vai conseguir ser salvo. E aí Deus, acho que olha lá de cima, dá aquele sorrisinho e fala, esses mesmos a quem vocês estão condenando, são esses mesmos que eu irei salvar e estarão comigo no reino dos céus, no lugar onde vocês, que se acham tanto, que batem no peito, não estarão. Amém? Sigamos então no verso 14. Nossa, ele erra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Os fariseus muitas vezes, por serem ligados ao sacerdócio do templo, eles eram solicitados, né, a fazerem oração nas casas das viúvas, e muitas vezes cobravam por isso. E para justificar essa cobrança, então, eles faziam longas orações, ou seja, eram amantes do dinheiro, como Jesus já os havia acusado diversas vezes, fazendo da religião apenas uma capa para esconder as suas verdadeiras intenções, os seus verdadeiros interesses. Religiosos que tornaram o sacerdócio um negócio. Antes da reforma, vendia-se então o perdão. Depois da reforma, vendem milagres, vendem misericórdia, vendem a libertação, vendem a prosperidade. Judas vendeu Jesus uma única vez. Essas pessoas vendem Jesus todos os dias, dia após dia. Hein? Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, por tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Prosélito, então, é quando você fala em nome de Deus, fala em nome de uma religião, na verdade, para converter aquela pessoa àquela religião. E os judeus, eles faziam isso, e aqui Jesus fala que de forma eles atravessavam céus e terra, mar e terra, para fazer prosélitos, para converter pessoas, gentios ao judaísmo, né? Para que eles fossem ali circuncidados e se convertessem ao judaísmo. Então eles eram evangelistas,
ferrenhos evangelistas. Iam de porta em porta para evangelizar e converter as pessoas. E depois que convertiam, claro, eles instruíam a fazer exatamente como eles, os tornando eles assim como filhos também do inferno. Por isso a religiosidade é tão perigosa. Ela faz discípulos, ela arrasta pessoas. Os religiosos convencem. Eles convencem e ensinam os outros a fazer exatamente a mesma coisa. Pessoas que nunca tiveram um encontro com Cristo, que nunca se converteram e que arrastam outras e outros para o mesmo buraco, para a mesma cilada. Essas igrejas coaching da teologia da prosperidade são excelentes exemplos, na verdade. A minha irmã, minha mãe e a Meg, nós nos convertemos numa dessas igrejas. Nós fomos obreiros na Igreja Universal. Nós nos convertemos na Igreja Universal, fomos obreiros na Igreja Universal. Minha mãe não chegou a ser obreira, mas eu, a Meg e a minha irmã fomos obreiros na Igreja Universal. Mas quem tem um encontro verdadeiro com Cristo não aguenta ficar muito tempo nessas igrejas. A teologia da prosperidade, o bem-estar, a facilidade começa a se tornar estranhos. E a gente percebe que essa teologia não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E assim como nós, elas acabam saindo e procurando outras igrejas que realmente ensinam e pregam a palavra de Deus e do Evangelho. E nós evangelizávamos pra caramba, arrastamos pessoas e mais pessoas para dentro daquela igreja. E creio eu também que as pessoas que realmente temiam a Deus, assim como nós, saíram e foram procurar outras igrejas, mas a religiosidade, ela arrasta pessoas. Entretanto, existem milhares e milhares de pessoas que permanecem ano após ano nessas igrejas. São pessoas que se deixam levar pela ganância e encontram nessa teologia, na teologia dessas igrejas, o que satisfaz os seus próprios ouvidos. Ao escrever ao jovem pastor Timóteo, Paulo o deixa ciente de que isso iria acontecer. Lá em 2 Timóteo, eu não vou pedir para vocês abrirem, porque o nosso tempo já está bem apertado. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5, Paulo vai dizer assim a Timóteo: conjuro-te perante Deus e a Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Portanto, são pessoas que se deixam ser enganadas pelas suas próprias ganâncias, e essas pessoas acabam se tornando exatamente ensinadas por aquilo que elas procuram, e repetindo para outros tantos aquilo que exatamente elas aprendem, condenando a si mesmas e a outros ao inferno. Eu acho que o nosso tempo está... Deixa eu... Aqui no bloco final, então... Ele vai usando as metáforas para dizer a mesma coisa. Exato. Jesus, então, enfim, no bloco final ele vai trazer diversos outros ais, né, dos judeus. Então ele vai falar sobre o fato deles serem como sepulcros caiados, ou seja, eles fingem ser alguma coisa, e aí, como falamos no começo, né, fingem ser evangélicos, eles andam com evangélicos, andam com crentes, falam como crentes, leem a Bíblia como crentes, fazem tudo o que crente faz, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Deus, né? E então é difícil, é fácil a gente olhar uma pessoa e achar que ela é um crente, que ela é convertida. Ela vem na igreja, ela fala, ela conversa, todo mundo fala, olha, lá vai o santo convertido, lá vai o crente que é exemplo para todo mundo. Aí chega em casa, bate na esposa, espanca os filhos, faz fraude no imposto de renda, sonega o imposto de renda, faz gato na televisão, faz gato na internet, faz gato na conta de água, na conta de luz, trapaceia dentro da empresa, engana o chefe. Faz gato no carro também. Faz gato no... Sabe como é que é gato no carro? Você dá aquela... mandar polir e tal, dar uma geral para vender, para você vou passar para outro. Antigamente ainda reduzia a quilometragem do carro para falar que ele rodou menos do que ele realmente rodou. Então chega aqui na igreja, é um crente, anda como crente, participa de tudo que é evento da igreja.
vai e acontece, mas chega em casa, quando sai daqui da igreja, é um sepulcro caiado por dentro, só tem ossos em decomposição. Amém? Então que possamos todos os dias nos analisar. Tem de toda a escritura do Novo Testamento que Jesus fala desse tema, uma coisa curiosa: o único fariseu convertido da escritura chama-se Saulo de Tarso. O único. Você não vai encontrar nenhum registro de um ex-fariseu que não seja Paulo de Tarso. Forte, né? E aqui, para finalizar, eu queria finalizar dessa forma. Os fariseus, eles também, depois vocês leem em casa, eles falavam: se a gente tivesse nascido no tempo dos nossos pais, a gente não faria com os profetas o que eles fizeram. Se achavam melhor que até os próprios pais. Se achavam melhor até que os próprios pais. E o curioso é que quando a gente fala do fariseu, quando a gente se coloca no texto bíblico, às vezes a gente fala a mesma coisa, a gente fala: caraca, olha o que eles fizeram. Mas será que a gente não faria a mesma coisa se estivesse na pele deles, no contexto deles? E eu gosto muito de pensar sobre isso, sabe? Isaías 53, 1-3 dá uma pista disso. Ele fala assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Um homem sem beleza, sem influência, sem dinheiro, sem residência fixa, filho de carpinteiro, filho do pedreiro, que andava com roupas puídas, e quando abria a boca era para falar mal das tradições religiosas, era para falar mal dos religiosos mais respeitados da cidade, da sua época, e pior, ensinava e incentivava que as pessoas fizessem o mesmo. Não bastasse aquele cara ser feio, pobre, sem casa, com roupas puídas, filho do pedreiro e um contraventor das leis, ainda se autoproclamava o Cristo, o Filho de Deus. E ainda ia além, ousava dizer que quem o via, via o Pai. Talvez, e apenas talvez, nós, e eu me incluo nesse nós, tá? No alto de toda a nossa sabedoria, no alto de todo o nosso conhecimento teológico, no alto de toda a nossa religiosidade, talvez nós, ao ouvir isso de um cara com essas descrições, também teríamos, talvez, com aquela multidão gritado: crucificam, crucificam. Na semana da Páscoa, o Leandro Carnal, né, que é um filósofo também, mais um filósofo famoso no Brasil e ateu, ele disse, né, na Band, naquele canal Livre, programa de todo domingo à noite, e aí de tudo que ele falou é brilhante. Um ateu falar de Jesus do jeito que aquele cara fala, assim, é um negócio extraordinário, porque ele conhece, né, da história sobre Jesus. E eu me lembrei das nossas aulas de cristologia, porque o jornalista o tempo todo perguntando se há provas materiais sobre a origem de Jesus, se Jesus de fato existiu historicamente, né? E aí ele pega e diz: olha, na história tem dois caminhos naturais para a gente se falar se aconteceu ou não aconteceu. Um é o documento, né, tem registro, e o outro, ainda que não tenha documento, mas se mexeu tanto com o mundo, se todo mundo fala e há tanto tempo se fala, ainda que você não tenha prova, certamente existiu. Falei, cara, ele crê muito para falar um negócio desse, né? E aí no final uma frase feita que me chamou bastante atenção, falou: se Jesus viesse hoje e não no tempo que ele veio 2000 anos atrás, certamente ele começaria o seu ministério na Cracolândia. Então assim, é bastante forte. Porque se você vai olhar o Evangelho, você vai descobrir exatamente isso. Jesus não começou o seu ministério nas sinagogas, que no caso hoje seriam as igrejas. Ele começa nas periferias. Ele começa exatamente onde o povo gemia. Aí ele vai dizer: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico? Os doentes, né? Então assim, é muito diferente o Jesus que nós cultivamos do dia a dia na igreja, né, do Jesus que a gente encontrou nos evangelhos. É provocativo, é assim, incomoda mesmo, né?
De aí, de vez em quando, a gente tem que fazer esse trabalho de, vamos lá no porão, né? Quando a gente vai no porão, a gente descobre na nossa verdadeira alma, né, o quanto a gente precisa de pureza. E a tradição, mesmo com esse texto de Isaías, teve que fazer um Jesus branco, cabelo liso, longo e de olhos azuis. Olho azul. E olho azul. Então, enfim, que possamos então analisar dentro de nós, sabe? A gente julga as pessoas, eu acho que é natural do ser humano, a gente julga a roupa que veste, o carro que anda, o trabalho que ocupa, a gente julga as pessoas. Só que nesse julgar a gente sempre tem que se lembrar, Jesus era um andarilho, roupas poídas, não tinha grana, era filho do pedreiro, sabe? Não tinha onde recostar a cabeça, não tinha onde inclinar a cabeça, ele não tinha onde morar, era sustentado pelas mulheres que seguiam a Jesus. Então, pensa, e aí de repente do nada ele fala, eu sou filho de Deus, quem vê o Pai vê a mim, aquele cara feio, não tinha beleza, sabe? Então, como é que as pessoas iriam de fato acreditar? Só se olhassem para aquilo que ele estava fazendo, para aquilo que ele estava falando, para onde ele estava apontando. Então, ver uma pessoa dessa e além do que estamos vendo, foi a diferença que fez entre os que seguiram a Jesus e os que mandaram crucificar Jesus. Eles conseguiram enxergar Jesus além das suas roupas, além da sua aparência. Eles conseguiram ver o que Jesus estava fazendo, o que ele estava falando e para quem ele estava falando. E o preço da crucificação, claro que tem um peso bíblico, cumprimento profético, mas do ponto de vista histórico, acontece em Jerusalém, e os romanos é que vão executar, mas Roma está ali a pelo menos 1000 quilômetros de distância, né? Então é o seguinte, era a influência política dos fariseus com os dirigentes de Roma que garantiu a crucificação de Jesus. Então não foi Roma quem crucificou Jesus. Quem crucificou Jesus foram os fariseus. Porque Roma, na verdade, vai atender uma vontade daqueles que dirigiam Jerusalém. Então quem comandava Jerusalém? Roma. Mas quem dirigia por influência política? Os fariseus. E aí, para finalizar, então, os fariseus começaram bem. Asiático. Então ele pintou de amarelinho. Que coisa maravilhosa, Jesus não tem cor, você vai pintar da cor que você quiser. Não, vamos abrir o celular aqui do lado, vai mostrar que cor que eu desejo. Provavelmente ele era negro, moreno, bem queimado do sol. Assim como um palestino é. Assim como um palestino é. E da geografia lá, né? Exato. Queimado do sol. Então que a gente possa sempre se lembrar, o fariseu, a quem Jesus tanto critica, a quem a gente olha sempre tendo um embate com Jesus, eles surgiram com uma missão nobre, eles começaram bem, e aí de repente eles deixaram de praticar, eles praticavam, mas eles deixaram no meio do caminho de praticar aquilo que eles ensinavam. Então que a gente possa, como o pastor falou, sempre olhar dentro do nosso porão e ver o que está dentro da gente, amém? E toda a escritura, ela é feita para o nosso bom entendimento, para a nossa exortação, para que a gente aprenda com ela, amém? Vamos lá. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Obrigado, meu Pai, pelos seus ensinamentos, meu Pai, porque eu, antes de trazer, meu Pai, aprendi muito, meu Deus, para que pudesse trazer ao teu povo. E eu tenho certeza, meu Pai, que não fui eu quem falei, mas foi o Senhor, através do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado por falar conosco. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, por nos exortar. E que possamos ter a humildade de olhar dentro de nós, nos analisar, e mudar aquilo que precisa mudar. E se não conseguirmos, que possamos ter a humildade de pedir ao Senhor, meu Pai, que sonde o nosso coração e mude aquilo que precisa ser mudado, tire aquilo que precisa ser retirado e nos coloque, nos dê aquilo que precisa ser colocado. Nós te damos graças, Senhor. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leva de volta para os nossos lares em paz, em segurança, que
possamos ter um almoço em família, meu Pai, aproveitar o nosso domingo, para que mais tarde, meu Pai, possamos estar aqui para te render graças, para te louvar e para te adorar, meu Deus, porque o Senhor é o único merecedor. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre, para todo sempre. É assim que eu oro, em Cristo Jesus. Amém.